Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Que felicidade ter você aqui hoje junto comigo para mais o Evangelho do dia, para mais uma meditação da palavra. Chegamos ao 9º dia da Quaresma, hoje é sexta-feira, dia 27 de fevereiro, e nesse 9º dia a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tem evangelho que revela a raiz, e podemos dizer que o evangelho de hoje é a raiz. Jesus não está apenas proibindo matar, ele está apontando para algo que quase ninguém quer admitir. Existe um tipo de morte que acontece antes do corpo cair. A morte da confiança, a morte da honra, a morte do vínculo, a morte do amor. E quem aprende a matar assim, mata sem sangue e ainda se acha justo. Por isso Jesus começa com uma frase que não é ameaça, na verdade é um diagnóstico. E é misericórdia ao mesmo tempo. Se a tua justiça não for maior do que a dos fariseus, tu não entras no reino. Porque o reino não entra num coração que só sabe vencer disputa. O reino não habita num coração que só sabe acusar. O reino não cresce em alma que se alimenta de rancor como se fosse força. Eu gostaria que você percebesse e percebe como Jesus usa a palavra justiça. E isso é perigoso, porque a gente ama a palavra justiça quando ela serve para nos proteger. Mas Jesus usa justiça para nos desmascarar. Ele está dizendo, existe uma justiça que é só fachada religiosa. É a justiça que cumpre por fora, mas por dentro continua dura. É a justiça que sabe a regra, mas não conhece o próprio abismo. É a justiça que tem língua afiada e chama isso de fraqueza. É a justiça que feriu e acha que foi necessário. É a justiça que aprendeu a rezar, mas não aprendeu a se converter. Aí Jesus pega o mandamento, não matarás. E não diminui o mandamento. Ele amplia o mandamento. Ele não está relaxando a lei, ele está revelando a intenção de Deus por trás dela. Porque Deus nunca quis apenas impedir uma morte física. Deus quis impedir que o ser humano virasse um lugar de morte por dentro. E então Jesus chega onde dói. Todo aquele que se encoleriza contra o irmão será réu em juízo. E aqui não é sobre sentir raiva em um momento. É sobre cultivar a raiva como estilo. É sobre abrigar a ira, alimentar a ira, dar nome bonito para a ira. É sobre transformar o coração num tribunal permanente, onde você sempre é o juiz e o outro sempre é o culpado.
Porque é isso que a ira faz quando você não corta. Ela cria uma liturgia própria. Ela te dá sermões internos. Ela te dá argumentos, ela te dá lembranças editadas e de repente você nem percebe, mas você está rezando para um Deus que não é Deus. O Deus do seu orgulho ferido. E você começa a confundir meu direito com minha salvação. Você começa a confundir minha versão da história com a verdade. E isso vai ficando tão forte, mas tão forte que você passa a achar que perdoar é trair a si mesmo. E aí o coração endurece. E quando o coração endurece, ele perde a capacidade de receber Deus sem distorcer Deus. E Jesus vai além. Ele fala da língua, ele fala do insulto, ele fala do patife, do tolo. E isso parece pequeno, mas Jesus sabe. A vida espiritual de uma pessoa aparece primeiro na boca. Porque a boca revela o que o coração está guardando. Quando você chama alguém de tolo, você não está apenas xingando, você está reduzindo a pessoa. Você está diminuindo o outro diante de você. Você está se colocando acima. E a soberba disfarçada de irritação é uma das formas mais perigosas de pecado, porque ela vem com justificativa. Ela sempre vem com, mas você não sabe o que ele fez. Ela sempre vem com, eu tenho motivo. E Jesus olha para isso e diz, isso já te colocou em julgamento por dentro. Porque o reino é impossível para quem não consegue ver o outro como irmão. O reino é impossível para quem só sabe separar. Eu sou bom, ele é o mal. E então Jesus faz o golpe final. O golpe misericordioso, o golpe que salva. Ele leva a conversa para o altar. Isso é quase insuportável para uma religiosidade de aparência. Porque ele diz, quando você estiver levantando tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta e vai primeiro reconciliar-te. O altar pode esperar, a reconciliação não. Porque se você acha que pode oferecer culto e manter guerra, você não entendeu Deus. Se você acha que pode adorar com a boca e de odiar com a vida, você está transformando o culto em mentira. E Jesus não negocia com a mentira no altar. Não porque ele é duro, mas porque ele ama demais para deixar você se enganar. E olha a sutileza. Ele não diz, se você tem algo contra o teu irmão. Não, ele diz, se teu irmão tem algo contra ti. Isso mata a desculpa do ego. Porque às vezes você até diz, eu não tenho nada contra ele. Mas você deixou coisa em aberto. Você feriu, você sumiu, você foi injusto, você destruiu a paz e você seguiu como se nada tivesse acontecido. E Jesus está dizendo, enquanto existir ferida aberta, tua oferta fica incompleta. Não porque Deus precisa do teu gesto, mas porque você precisa voltar a ser verdadeiro. E aí ele fala do caminho. Reconcilia-te no caminho antes do tribunal. Isso é de uma precisão espiritual absurda. Porque tem um tempo em que você dá para conversar. Tem um tempo em que dá para voltar. Tem um tempo em que dá para pedir perdão. Mas existe um ponto de endurecimento em que o coração já não volta com facilidade. E quando passa desse ponto, começa uma prisão invisível. Você vive, você trabalha, você come, você sorri, mas por dentro você está preso. Você dorme, mas não descansa. Você ora, mas não se entrega. Você se defende o tempo todo. E o que Jesus está chamando de prisão é isso, a alma encarcerada na própria rigidez. Então hoje, no fundo, Jesus está te perguntando uma coisa que é simples e devastadora. Jesus olha para você e pergunta assim, você quer estar certo ou você quer ser livre? Você quer ganhar a discussão ou você quer entrar no reino?
Você quer a tua justiça ou você quer a justiça que vem do Pai? Porque a justiça do reino é maior, ela não é frouxa, ela é mais exigente, ela exige a morte do orgulho, ela exige a renúncia de ser juiz o tempo todo, ela exige coragem para reparar, ela exige mansidão com firmeza, ela exige verdade sem veneno, ela exige um coração que não faz do outro o inimigo eterno. E agora, antes da gente orar, eu vou te pedir um gesto pequeno, mas muito decisivo. Eu vou te pedir para você escrever aqui nos comentários como quem assina uma decisão diante de Deus. E se você quiser, coloca o seu nome ou o nome da sua família. Eu vou te convidar a colocar aqui nos comentários assim: Jesus, eu não quero mais viver preso. Você pode colocar o seu nome, fala: Jesus, eu, Aleandro, não quero mais viver preso. Fala da sua família: Jesus, a minha família não quer mais viver presa. Os meus filhos não querem mais viver preso. O meu casamento não quer mais viver preso. Os meus relacionamentos não querem mais viver preso. Isso é para você dizer ao céu: eu cansei de carregar esse peso. Eu cansei de alimentar esse fogo, eu quero sair dessa cela. Então coloque nos comentários: Jesus, eu não quero mais viver preso. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje eu te convido a clicar nessa palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se, porque eu quero que você faça parte dessa família de oração que tem crescido a cada dia mais. E assim você me dá permissão para todos os dias, no Evangelho do Dia, que já está disponível meia-noite 15, e também para o nosso momento da Ave Maria, às 6 horas da tarde, para que eu possa orar por você, orar pela sua família, pela sua casa, pelos seus negócios, pela sua saúde, colocar o seu nome nas mãos do Pai. E é por isso que eu te convido a fazer parte dessa família, assim como também te convido a clicar em curtir, porque isso faz com que a gente alcance mais corações. Isso dá um sinal para o YouTube que ele entende que esse conteúdo teve relevância para você e assim ele começa a distribuir para mais pessoas. Amém? E agora que você já declarou, que você já faz parte da nossa família de oração, que você já curtiu, eu te convido a fechar os seus olhos, porque agora eu quero orar por você. E agora, sem pressa, deixa vir à tua memória uma pessoa, um nome, um ambiente, um lugar onde a paz se quebrou. Não para você se condenar, mas para você parar de mentir para si mesmo. E eu quero que você diga por dentro bem simples: Jesus, aqui é onde eu travo, aqui é onde eu endureço, aqui é onde eu viro pedra. Imagina Jesus no altar, e não como um símbolo, mas como presença. E percebe, o problema não é você ter feridas, o problema é você transformar a ferida em trono. O problema é você sentar em cima da tua dor e governar a tua vida a partir dela. E Jesus hoje vem tirar você desse trono, porque só Ele é rei. E enquanto a tua dor governar, você vai continuar preso. Então agora você vai fazer um ato íntimo. Põe a mão no peito, se você puder, e diz devagar com verdade: Senhor, eu abro mão de ser juiz. Repete: eu abro mão de ser juiz. E se o teu coração resistir, é sinal de que a palavra acertou o lugar certo. E agora diz: eu escolho ser filho. Porque filho não precisa vencer, filho precisa voltar para casa. E agora, do teu jeito, fala com Jesus: Senhor, me dá coragem. Coragem para pedir perdão, coragem para conversar, coragem para parar de alimentar o fogo, coragem para recuar antes do tribunal, coragem para não ficar preso no último centavo, coragem para ser maior do que o teu orgulho. Ao teu encontro venho agora, ó Pai, pois onde entras a mentira
recebo o corpo do Senhor Jesus, que me ensina a carregar a cruz. Pão da unidade, força no sofrer, que faz a alma em Deus amadurecer. Quem perde a vida para te seguir, verá as portas do teu céu se abrir. Jesus, tu és o pão que me sustenta, é tua graça que me alimenta. Tomo a minha cruz pra te seguir, e a tua vida em mim vai fluir. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, eu intercedo por cada coração que está aqui agora. O Senhor conhece as guerras que ninguém vê, o Senhor conhece as casas onde a mesa virou gelo, o Senhor conhece os casamentos onde a comunicação morreu, o Senhor conhece os filhos que carregam feridas de palavras ditas com raiva, o Senhor conhece os pais que se afastaram, o Senhor conhece amizades quebradas, o Senhor conhece a culpa escondida, o Senhor conhece o orgulho que virou defesa. E hoje eu te peço, entra com autoridade nessa história. Senhor, cura a ira que a pessoa chama de temperamento, cura a língua que virou lâmina, cura o prazer de humilhar, cura o impulso de retalhar, cura a necessidade de estar certo, cura as memórias que a pessoa revive para manter aceso o rancor. E dá a essa pessoa uma coisa rara, um coração manso e firme, humilde e corajoso, capaz de pedir perdão sem se destruir e capaz de perdoar sem negar a verdade. Visita, Senhor, agora a mente dessa pessoa, porque há gente que não dorme por causa de brigas antigas, há gente que tem ansiedade porque o coração vive em tribunal, tem pessoas que se sentem sem Deus, mas na verdade está sem paz, porque não consegue soltar. Eu te peço, derrama a tua paz, rompe esse ciclo, desarma o coração e dá o primeiro passo dentro dela, porque às vezes ninguém tem força para começar e o começo precisa ser graça. E eu te peço também pelas vítimas de palavras duras, pelos que foram chamados de tolo, de nada, de incapaz, pelos que foram diminuídos. Senhor, restaura a dignidade, cura a identidade, sopra vida onde houve morte emocional e dá a essa pessoa que ora comigo a graça de reparar. Que ela não use a religião para fugir da reconciliação, que ela não use o altar para esconder o orgulho, que ela não transforme a oração em desculpa para não conversar. Senhor, dá a ela um sinal interior, não um espetáculo, um passo concreto, um pedido de perdão, uma mensagem simples, uma conversa madura, um gesto de reparação, um silêncio que não pune, mas que pacifica, e que nessa quaresma a justiça dela seja maior, não porque ela parece melhor, mas porque ela se tornou mais verdadeira. E agora, com o coração diante de Deus, nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele cure em ti a raiz da ira e a prisão do orgulho. Que Ele te dê um coração reconciliado e uma justiça maior, a justiça do reino. Que Ele derrame paz na tua casa, restaure relações, cure feridas antigas e faça de você um lugar de vida.
não de tribunal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bess e eu oro por você. E hoje eu te deixo uma frase para atravessar o dia. Quem não reconcilia pode até continuar certo, mas continua preso. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.